Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre física com Maple. Vamos fazer alguns exemplos de séries, né, que você pode estar implementando no software Maple e de alguma forma contribuir, ajudar você aí que está com alguma dificuldade na área de programação, até na própria física, entender certos resultados, como obter usando a máquina, por exemplo, tá? Então vamos lá. Então o primeiro exemplo, né, de série na física, né, existe série aí das mais diversas possíveis. Vou começar aqui a primeira série, eu vou chamar de S1, né? Vou definir aqui a série 1, né, chamada de S1. Definir a variável e aí eu vou dizer o seguinte: soma, né? Eu vou aqui escrever soma de 1 sobre n fatorial, tá? Essa soma vai de n igual a zero até infinito, tá? Infinito no Maple você escreve infinity, tá? Então tá aqui, você vai somar 1 sobre n fatorial de n igual a zero até infinito. Tá aqui, olha. Então quando você escreve maiúsculo, perdão, a soma, ele escreve para você, mostra para você, quando você coloca ponto e vírgula, que tipo de soma você está fazendo. No caso é essa daqui, né? E se você colocar minúsculo, né, ele vai resolver, tá? Então existem duas formas de você resolver esse tipo de problema. Então eu vou usar aqui o comando value S1, né? Então ele vai resolver o valor 1, né? Vai resolver a soma 1, no caso, resolver essa soma de 0 a infinito. Ele vai calcular se essa soma diverge ou converge. E aí o resultado que ele obteve foi o próprio E, né? Para quem não sabe, né, o E, vou pedir para ele calcular o valor da função, né, do resultado anterior, né? Então o valor da função E, né, é o neperiano, né? Na matemática vale 2,71 aqui, todos esses dígitos, né, esses algarismos aqui que está aparecendo, né, 2,71, 82, 81, 82 e assim por diante. Você pode aumentar a quantidade de casas decimais aqui, redefinindo o comando digits, né, que nós já falamos em aulas anteriores, né, nessa mesma playlist. Então isso é uma maneira de você resolver qualquer soma, qualquer série que aparece no Maple, né, usando o comando value e em seguida é valf, né, nesse caso. Ou se preferir, você pode marcar tudo aqui, Ctrl C, coloca aqui embaixo, Ctrl V, e em vez de pegar o valor maiúsculo da soma, pega o valor minúsculo. Ele já resolve direto o resultado, já dá o próprio E, olha. Já resolveu para você aqui, e aí você aplica o comando evalf novamente, né, Ctrl C, na mesma linha, Ctrl V, e ele vai calcular o valor. Então, existem essas duas formas de você calcular a série no Maple, né, usando o comando, os comandos value ou então soma minúsculo, tá? Lembrando que soma maiúsculo e soma minúsculo, o Maple ele difere uma escrita da outra, tá certo? Então essa primeira soma é bem interessante, então é dessa forma que você escreve o neperiano, né, como uma soma, como uma série. Então, um resultado bem interessante aí para mostrar para todos. Vou agora para a soma de número 2. Né? A soma de número 2 eu vou defini-la como sendo... já vou pegar aqui soma, né, maiúsculo. Na verdade, marcar tudo aqui, né? Ctrl C para não ficar reescrevendo. Ctrl V. Agora minha soma é do tipo... Vou deletando aqui. Ela é menos 1 elevado a n, tá? Multiplicado por 4, dividido por 2 vezes n mais 1, tá? Essa soma vai de 0 a infinito e vamos ver qual é o resultado que ela vai nos mostrar. Então tá aqui a soma, né? Então a soma, ela é esse resultado aqui, né? Essa soma é um valor bastante conhecido na física e na matemática. Eu vou marcar aqui Ctrl C e vou colocar aqui Ctrl V. E qual é o valor que eu quero que ele calcule, né? É S2. Então vou trocar aqui S1 por S2. É dessa forma que você está definindo um comando, no caso desse comando de soma. E vou pedir para ele calcular. E o valor, veja, o valor que deu foi o valor de π.
Então essa é uma maneira de representar o π como uma série, né? Como uma série de termos, uma série com essa forma, né? Aqui em cima vimos uma série que representa o neperiano. Bem, indo adiante, vou mostrar uma função agora que você pode escrever como uma série. Então eu vou novamente pegar aqui essa soma, tá? Ctrl C, vou definir agora uma soma 3. Ctrl V, vou botar o maiúsculo. Essa soma é do tipo n elevado a x, tá? Ela vai de 1 até infinito. E vou pedir para ele mostrar o resultado. Então, esse tipo de soma, pessoal, de 1 a infinito, de 1 n elevado a x, essa função é conhecida na matemática como função zeta de Riemann. E ela aparece em muitas situações interessantes na física, inclusive no efeito Casimir, né, que é a área na qual eu sou formado, teoria quântica de campos. E aí isso representa aqui uma função chamada função zeta de Riemann. Então, se você escolher um valor para x, então digamos que você queira calcular essa soma para um valor de x específico, por exemplo, x igual a 2. Então ele vai dar aí um valor, né? Vou botar aqui o valor minúsculo, vai dar π quadrado sobre 6. Se você escolher n igual a 3, vai dar função zeta de 3, função zeta de Riemann de 3, olha. Esse símbolo aqui é a função zeta, né? N igual a 4, dá π a quarta sobre 90. N a quinta, então dá a função zeta de 5. Perceba que os números ímpares estão dando a função zeta normal e os números pares estão dando valores fechados. Olha, π a sexta sobre 945, n elevado a sétima, dá a função zeta de 7. Então, isso é um exemplo de como você pode representar, um exemplo de que você pode representar uma função através de série, né? Então, a série zeta de Riemann, ela pode ser representada, a função zeta de Riemann pode ser representada como uma série, no caso do tipo 1 sobre n elevado a x, tá? A próxima série que eu vou mostrar para vocês aqui é uma série, a série 4, é a chamada série harmônica, tá? Então, a série harmônica, ela é escrita como sendo soma, tá? 1 sobre n, de n igual a 1 até infinito. Infinity, tá? Então tá aqui a série harmônica, tá? Vou pedir para ele calcular essa série pra gente e ver quanto é que vai dar, tá? Então vou Ctrl C aqui, vou botar aqui do lado, aqui embaixo, Ctrl V, vou pedir para calcular o valor de S4, que é esse resultado que eu estou calculando aqui. Em seguida, calcular numericamente isso. Então veja, essa série aqui é uma série harmônica que diverge, né? Então uma série divergente, o resultado dá infinito, tá? Então se você fizer uma soma de 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 e assim até infinito, essa série aqui, calcular algum teste da razão, teste de comparação, algum teste de convergência de série, você pode mostrar que essa série diverge. Essas outras séries que nós estamos vendo aqui do π, o e, essas coisas, são séries que dão números também irracionais, tá? E aqui a função zeta de Riemann para números pares dá valores finitos, ela converge, perfeito? Tudo bem, então um exemplo aí de série, né? Essa série harmônica, ela aparece muito lá quando você estuda ondas, cordas vibrantes, né? Na música, então resultados bem interessantes que também podem ser aplicáveis na física. Um outro exemplo de série é chamada série trigonométrica de Fourier. Você pode escrever uma função, por exemplo, vou chamar aqui a série 5, né? Uma função do tipo A0 sobre 2 mais soma, né? De n vezes cosseno de n vezes ômega vezes x mais b n vezes seno também de n vezes ômega vezes x. Essa soma vai de n igual a 1 até infinito, tá?
Então isso aqui é uma chamada série de Fourier, e você utiliza muito bem para resolver equações diferenciais e lá em métodos matemáticos, né? Física matemática e em outras situações, aplicações na física, você utiliza muito esse tipo de série. E aqui o Maple trabalha com elas tranquilamente, tá? Esse aqui é um outro exemplo de série que aparece na física, tá? Vamos lá, uma outra série interessante seria, vou chamar de S6, é a série, aqui agora 13 sobre 8, mais soma, né? Soma de, vamos lá, menos 1 elevado a n mais 1, vezes 2 vezes n mais 1 fatorial dividido por 4 elevado a 2n mais 3, tá? Vezes n fatorial vezes n mais 2 fatorial. Bem, você pode estar se perguntando que série é essa, né? N de 0 até infinito, tá? Então essa série, né, para quem não sabe, é uma série bastante interessante. Eu vou logo mostrar o resultado dela aqui, né? Pedir para calcular o valor de S6, né? Então essa série, pessoal, ela vale, tá? Esse número aqui é um dos números de ouro, né? Então o número de ouro 1,61, esse número irracional aqui, é o número de ouro que aparece em muitas situações na física, né, e na matemática, bastante conhecido aí. Ele aparece nas séries de Fibonacci, aparece no número de ouro, na espiral dourada, e uma série de outros exemplos interessantes, inclusive na física de oscilações amortecidas, né? E bem interessante de se discutir mesmo, bem legal. Então você pode representar esse número de ouro, né? O outro é 1 sobre isso, né? 1 sobre isso, você calcular, você vai encontrar outro número de ouro que é sem 1, né? 0,60. Todos esses números, exceto do 1 aqui. Então, no lugar do 1 é 0. 0,6180339989. Então, esse aqui é o número de ouro. Aí você representa ele como a expressão 11, através dessa série. Tá, um outro exemplo aí, chamado de exemplo 7, é uma série bastante conhecida chamada série lá que surge na cinemática, no paradoxo da dicotomia, a chamada série geométrica. Tá? Então essa série é representada por soma de d sobre 2 elevado a n. Tá? Esse n vai de 1 até infinito. Tá? Então essa série, pessoal, vou calcular o valor dela também aqui para mostrar para vocês. S7 tá aí, né? O resultado dá o próprio D. Então essa série aparece no chamado paradoxo da dicotomia. O que que é, né? Então lá esse paradoxo da dicotomia é um dos paradoxos lá dos gregos, né? De Zenão de Eleia, em que ele coloca a seguinte situação, né? Então digamos que você tenha uma distância, a Atalanta vai percorrer uma distância D, né? E aí, para ela percorrer essa distância D, ela tem que percorrer a metade disso, que é D sobre 2. E aí, para percorrer essa distância D sobre 2, ela também tem que percorrer a metade dessa distância, que é D sobre 4. Para percorrer D sobre 4, ela também tem que percorrer D sobre 8. Para percorrer D sobre 8, tem que percorrer também D sobre 16. Para percorrer D sobre 16, tem que percorrer D sobre 32 e assim por diante. Então perceba que a distância que a Atalanta deve percorrer, inicialmente que era D, ela vai sempre um método, digamos assim, uma espécie de método recursivo, que você sempre tem que acrescentar, percorrer nesse sentido também a metade dessa distância. E aí, a pergunta que os gregos se faziam nesse período era como é que uma soma de termos, né, dado como uma série geométrica, que é dada por essa série 13, como é que essa soma de termos pode dar algo finito. Então, essa questão da convergência da série, esse estudo, né,
de séries, no caso lá na cinemática, no caso do paradoxo da dicotomia, isso foi um dos, digamos assim, dos problemas que os gregos enfrentaram para compreender esse tipo de análise. E aí o que você pode mostrar que essa série, que pode ser representada pela equação 13, quando você calcula ela, ela converge para um valor finito, e é a própria distância d, que inicialmente a Atalanta tinha que percorrer de acordo com o paradoxo da dicotomia de Zenão de Eleia. Então é um resultado bastante interessante, tem uma aula que eu já falei sobre isso, da aula de Física 1, se você procurar na playlist vai estar lá o paradoxo da dicotomia, aparece lá em outras situações, na série de Fibonacci, também a série geométrica, aparece nos fractais, então é uma série bastante conhecida na física e na matemática, bastante relevante, tá certo? Uma outra série também geométrica que aparece no contexto da cinemática, vou colocar aqui chamar de S8, tá? Aqui S8 é uma soma do tipo d sobre 10 elevado a n, tá? Esse aqui é um dos paradoxos mais conhecidos, né, de que eu posso dizer assim, aqui de n igual a zero até infinito. Dos paradoxos conhecidos aí da cinemática é o chamado paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Esse paradoxo, né, ele um exemplo dele no dia de hoje, digamos que você tem, por exemplo, um carro, um caminhão, o carro está logo atrás, o caminhão está na frente, o carro vai querer ultrapassar esse caminhão, então ele tem que desenvolver uma velocidade maior. E aí, como é que você pode... será que esse carro vai conseguir ultrapassar esse caminhão, né, ao longo de um certo tempo? Como é que isso pode ser feito, né? Então, no caso de Aquiles e a tartaruga, é um problema equivalente a esse, de dois veículos, dois automóveis, fazendo uma ultrapassagem no mesmo sentido, por exemplo. Isso é um exemplo semelhante, né? O mesmo problema. Então, lá no caso de Aquiles e a tartaruga, Aquiles é 10 vezes mais veloz que a tartaruga. E a pergunta do problema é a seguinte, né? Então, a tartaruga parte, né, a uma certa distância d de Aquiles. Como Aquiles é 10 vezes mais veloz que a tartaruga, quando se dá a largada, Aquiles parte da origem e a tartaruga já está à frente dele a uma distância d. Quando Aquiles percorrer essa distância d, a tartaruga já está a uma distância d sobre 10. Quando Aquiles percorrer d sobre 10, a tartaruga já está a uma distância à sua frente, d sobre 100. Quando ele percorrer d sobre 100, a tartaruga já está à frente, d sobre 1000. E a pergunta que você faz de interessante é a seguinte: será que Aquiles vai conseguir alcançar a tartaruga por um dado tempo finito? Então, porque sempre que Aquiles percorre aquela distância na qual a tartaruga se encontra, ela já está um pouco à frente, e a pergunta é se essa série vai convergir para um resultado. E quando você calcula esse valor dessa série, também uma série do tipo geométrica, o resultado que você vai encontrar, né, pedir para calcular a série 8, aqui dá Enter. Então tá aqui, olha, ele calcula o valor, né, e o valor vai dar essa dízima aqui, 10 sobre 9 de D. Então perceba que a resposta para esse paradoxo de Aquiles e a tartaruga é que Aquiles vai alcançar a tartaruga sim, tá? E exatamente ele vai alcançar, e o valor dessa série, dessa soma, desse paradoxo, vai dar esse resultado, 10 sobre 9 de D. Tá, ok? Então, essas séries são muito interessantes, aparecem nas situações na cinemática. E agora eu vou botar aqui uma outra série, chamada de série 9, essa chamada série de Taylor. Então, vou botar aqui série de Taylor de uma função do tipo f de x com relação a x até quinta ordem. Então tá aqui, olha, quando você quer calcular a série de Taylor usando o Maple, você usa o comando Taylor, a função f de x com relação a x até quinta ordem, aqui ó, até x elevado a quinta. Então a função calculada em zero, a derivada da função calculada em x igual a zero vezes x, 1 sobre 2 fatorial, segunda derivada de f calculada em x igual a zero, x ao quadrado, 1 sobre 3 fatorial, que é 6, terceira derivada da função calculada em x igual a zero, x ao cubo, 1 sobre 4 fatorial, que é 24, derivada quarta da função calculada em x igual a zero, x à quarta, mais ordens que vão aqui, são uma série infinita, né? Você pode converter esse resultado, se você quer utilizar ele
fechado por algum valor, algum outro aplicação, você pode converter esse resultado de S9 para um polinômio. Isso ajuda muitas das vezes na hora da manipulação no Maple. Então o que ele faz? Ele pega a série e reescreve ela, eliminando essas ordens que aparecem aqui infinitas, né? Você está fazendo uma aproximação, você está pegando uma série infinita e usando somente um pedaço dela, uma parte dela. Então as outras contribuições você está desprezando. Então você usa o comando convert, né? S9 de um polinômio. Agora, se eu pegar a função série de Taylor aí e trabalhar ela com outros exemplos, né, em vez de uma função genérica, você pode colocar, por exemplo, a função exponencial aqui, de x. Tá aí, ó. Tá aqui a série de Taylor da função exponencial de x, né? Então, são polinômios aí, né? Ordem 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se eu pegar de novo essa expansão em Taylor, essa série de Taylor, e colocar a função do tipo cosseno de x até quinta ordem, você vai ver aqui 0, 2, 4. Daqui você pode mostrar por que a função cosseno é uma função par, né? Um outro exemplo é pegar esse mesmo resultado e pegar agora a função seno. Então você expande em Taylor aí, vou pegar até sétima ordem aqui, pegar até sétima ordem aqui. Então perceba aqui, ordens pares, ordens ímpares. Você pode mostrar por que a função seno é uma função ímpar através dessa expansão polinomial. E muitos outros exemplos. Tudo isso você pode usar a função Taylor aqui, no caso, nos comandos no Maple. E aí, quando você quiser usar uma série genérica sem ser a de Taylor, você pode usar o comando séries. Aí você vai pegar a função em x, por exemplo, calcular ela num ponto, que eu vou chamar de x0, né? Lembra que a função de Taylor é calculada em que ponto, né? O ponto x0 igual a 0 aqui, ó. Nesse caso, quando você usa o comando série, você usa para calcular uma expansão, uma série, em um ponto que não é x0 igual a 0, tá? E aí você vai ter uma série diferente da série de Taylor, né? Até sétima ordem. Então tá aí, ó. Então se você comparar aqui o resultado aqui em cima, até quinta ordem, na verdade, né? É melhor. Então se você comparar aqui, por exemplo, aqui no caso, a derivada de uma função do tipo Taylor. Então, aqui x0 igual a 0, olha, e aqui para o comando séries é um x0 genérico. Aqui fica a derivada, em vez de x igual a 0, fica x0 genérico. Aqui fica x menos x0. Aqui x menos x0 ao quadrado. Aqui calculado em x0. Então, essa é a diferença da equação 18 para a equação 22. Tá certo? Usando o comando Taylor aí, usando o comando séries. Se eu pegar essa função aqui, essa série aqui, ó, para você comparar os resultados, eu vou pegar a função do tipo seno. Seno de x. Calcular aqui para o ponto x0 igual a 0. Aqui foi até sétima ordem, vou até sétima ordem aqui. Então perceba que a função Taylor do seno dá a equação 21. Porém, usando o comando séries para um ponto x0 genérico, a equação 23 e 21 são diferentes. Então perceba aqui que x 0 igual a 0 dá 0, né? Então aqui ele não calcula porque está genérico, tá? Aí aqui ficou cosseno, x menos x0, então aqui só aparece potências ímpares. Aqui já aparece potências pares, ímpares, ímpares e assim por diante, tá? Se você souber quanto é que vale x0, vale π, vale 2, 3, 1, qualquer valor, você substitui aqui e encontra o resultado, tá? Então é dessa forma que eu estou apresentando aí os comandos que podem aparecer em séries, né, na física, né, na matemática, que você podem ser úteis, né, você via utilizar o comando software Maple aí para ajudar você em qualquer atividade ou tarefa dessa. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!